E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo a gente vai ver o resumão do anime Kujira no Kora. Essa história se passa em uma ilha que flutua por cima de um mar de areia. Ilha essa que é chamada por todos de Baleia de Lama. Dentro dela, 90% das pessoas podem usar habilidades sobrenaturais. Habilidades essas que as pessoas chamam de Tinha. O personagem principal dessa história é um garoto chamado Shakuro, e após a morte de uma pessoa querida, ele estava segurando seu choro com todas as suas forças, pois nessa ilha ninguém pode chorar pelos entes queridos. Durante a noite, ele registra a morte da sua amiga em papéis, e atualmente o Shakuro trabalha como arquivista da Baleia de Lama, e ele faz isso pois existem muitas coisas importantes que as pessoas do passado não registraram. Por ele ter essa grande vontade de registrar descobertas e acontecimentos e passá-lo para as pessoas do futuro, o Shakuro acredita ter uma doença. Tudo isso porque ele se motiva a fazer algo que ninguém além dele faz na Baleia de Lama. E para o Shakuro, essa também é uma maneira dele ajudar as pessoas, pois suas habilidades com a Tinha são fortes, mas ele não sabe usá-la corretamente. Depois de um dia movimentado e de muitos encontros, o Shakuro avistou uma ilha deriva. Quando os anciões, que no caso são as pessoas que não têm Tinha e podem viver vidas longas, descobrem isso, eles enviam um esquadrão de pessoas com habilidades para procurar por suprimentos nessa ilha. Mesmo não sabendo controlar muito bem a sua Tinha, o Shakuro sempre é enviado nessas missões, mas pra ele tá tudo bem, pois ele gosta de escrever sobre as coisas que ele descobre. Ao chegar nessa ilha, o Shakuro acabou encontrando uma ferramenta deixada por civilizações passadas. Isso animou tanto o garoto que ele nem percebeu o seu grupo indo embora. Por isso, o Shakuro acabou ficando sozinho. Do nada, um animal estranho aparece e ao segui-lo, o garoto acaba se deparando com uma garota cheia de espadas ao seu redor. Quando o Shakuro tenta falar com ela, a garota se levanta e quase desmaia. Em seguida, ela o ataca usando Tinha em todas as espadas. No momento em que o Shakuro se defende, a menina desmaia. Sem entender nada, o Shakuro percebe que ela está fraca e ferida. Então ele a leva até os seus amigos. Feito isso, todos decidiram levá-la até a Baleia de Lama. E na hora que a garota acordou, ela pensou em usar as suas habilidades para lutar, mas ela acabou desistindo e se rendendo. No fim, o Shakuro, que nunca pensou em fazer algum tipo de coisa ruim para a garota, a levou para a enfermaria. Lá, a garota chamada Licos se surpreendeu com a quantidade de pessoas acamadas. Daí o Shakuro explicou para ela que todas as pessoas são usuários de Tinha que ficaram fracos e estão quase morrendo. E na hora que a Licos iria abrir a sua boca para falar alguma coisa, aqueles que não podem usar a Tinha, os famosos anciões da Baleia de Lama, chegam para levar a Licos sob custódia. Depois que a garota foi levada, o Shakuro recebeu a notícia de que alguns detentos que estavam presos no subterrâneo da Baleia de Lama iriam ser soltos. E essas pessoas que foram soltas são aquelas que cometeram pequenas infrações, como acreditar que existe um mundo fora dessa ilha e lutar para chegar nesse mundo. Ao ser solto, o usuário de Tinha mais forte da Baleia de Lama, o famoso Oni, acabou descobrindo que uma garota foi encontrada em uma ilha à deriva. E isso o deixou motivado a encontrar um mundo diferente lá fora. Um tempo depois, enquanto o Shakuro observava uma conversa suspeita dos anciões com a Licos, o Oni apareceu resgatando a garota e levando o Shakuro consigo. Em seguida, ele pega um barco e parte para a ilha à deriva, onde a Licos foi encontrada. Ao chegar lá, o Oni se irrita, pois a ilha não tem nada. Então a Licos leva eles para um cemitério e diz que todos os seus companheiros morreram. Em seguida, ela os leva até uma criatura chamada Nose. Segundo a garota, essa criatura se alimenta da emoção das pessoas. Por isso, ela e as outras pessoas que morreram nessa ilha não têm emoções. Depois de mostrar isso, a Licos diz que o mundo afora é composto por pessoas sem emoções e manda os dois a abandonarem. Ao invés de fazer isso, eles encostam na criatura e acabam tendo um vislumbre da memória de várias pessoas. Algum tempo depois, os soldados da Baleia de Lama chegam e levam todos eles. E depois que o Shakuro e o Oni dizem que não viram nada demais naquela ilha, os dois são presos no subterrâneo da Baleia de Lama. Porém, no dia seguinte, o Shakuro é solto, pois alguém viu o Oni levando ele à força para aquela ilha. Após ser solto, o Shakuro descobriu que um fenômeno envolvendo gafanhotos iria acontecer. Animado, o garoto sai correndo para chamar a Licos para ver o evento. A garota estava presa, mas o Shakuro a tirou de lá e deu um jeito de mantê-la escondida das pessoas. Com a chegada da noite, a Licos sente os seus sentimentos retornarem, pois ela está longe daquela criatura. Então, ela conta um pouco de sua vida para o Shakuro. Em resposta, o garoto pede para ela viver nessa ilha. E antes que ela pudesse falar algo sério sobre a Baleia de Lama, o evento com gafanhotos acaba rolando. No dia seguinte, enquanto todos trabalhavam na horta, a Licos estava tentando ter uma audiência com os anciões dessa ilha. O seu objetivo era contar algo importante a eles, porém, eles não queriam ouvi-la. E no momento em que ela consegue contar que essa ilha é composta por pecadores perseguidos no mundo afora, algumas naves voadoras aparecem e os soldados dentro delas abrem fogo contra o pessoal da Baleia de Lama. Os invasores não só usam armas de fogo, mas também usam a Tinha para matar as pessoas da Baleia de Lama. Infelizmente, nessa invasão, muitas pessoas foram mortas. Até mesmo a melhor amiga do Shakuro morreu ao entrar na frente dos disparos. Sem saber que a sua amiga havia morrido, o Shakuro a pegou no colo e começou a correr. Enquanto isso, o Oni estava escutando todo o barulho lá em cima. Então ele pediu para o carcereiro o soltar. E como seus crimes não eram graves, o cara o libertou. Daí, ao ir até os seus amigos, o Oni se deparou com dois deles mortos pelos invasores. Irritado, ele decide usar a sua Tinha para punir os assassinos. Mesmo o pessoal dessa ilha pregando que as suas habilidades não devem ser usadas para ferir
ferir outra pessoa. Do outro lado da tela, um dos líderes dessa ilha, o famoso Suou, estava pensando em tentar resolver tudo de forma pacífica. Tudo isso porque ele acreditava que os inimigos não tinham motivo para atacá-los. De repente, um pouco de sangue espirra na cara do Suou. Ao olhar para cima, o cara vê o Oni descendo vapo nos inimigos. Do outro lado da tela, o Shakuro percebeu que a Sami havia morrido. Então ele desistiu de fugir e parou. Mas ao ver que os inimigos iriam eliminar algumas crianças sem dó nem piedade, o Shakuro acabou usando seu poder para defendê-las. E quando várias armas são apontadas em direção ao Shakuro, Alicus usa sua tima para remover as armas das mãos dos inimigos. E no momento em que Alicus desce até o local onde o Shakuro estava, um soldado inimigo corre em direção a ela e a abraça. E mesmo esses soldados não tendo emoções por conta das criaturas que eles adoram, esse cara de cabelo rosa chamado Leontari parece ser bem emotivo. Uma das emoções principais dele é adorar ver as pessoas sofrendo e sentindo emoções que ele nunca viu alguém sentir. Por isso, ele se diverte bastante ao ver o Shakuro chorando. E depois de uma tentativa falha de tentar trazer Alicus de volta para o seu lado, os soldados inimigos recebem um comunicado de um mensageiro. A mensagem diz que o comandante irá fazer a sua irmã se tornar uma amostra que testa os efeitos de se viver na baleia de lama. Resumindo, Alicus vai ser abandonada pelo seu próprio irmão, que é o comandante inimigo. E daqui a 7 dias, os barcos voadores inimigos irão retornar até a baleia de lama para pegar Alicus e eliminar todos os hereges que sobreviveram. No dia seguinte, após essa invasão, um funeral enviando todos os mortos para o mar de areia foi realizado. Nesse dia, as pessoas que não deveriam chorar, obviamente choraram até não aguentar mais. Após o enterro, o Suou foi convocado pelo conselho. Lá, o homem que perdeu várias pessoas importantes recebeu a missão de guiar todos dessa ilha para uma morte orgulhosa, afundando a baleia de lama no mar de areia. Nesse momento, ele questiona a todos, perguntando o porquê deles não poderem sobreviver. Então, os anciões dizem que os ancestrais dessa ilha foram exilados no oceano de areia após cometer um certo pecado. Por isso, aqueles soldados foram ordenados a matar cada alma viva na baleia de lama. Nesse momento, um dos anciões mais antigos diz que não deseja morrer, e o Suou concorda com ele. Já que o cara do cabelo verde não vai colaborar com os anciões, ele acaba sendo desmaiado e preso no subterrâneo da baleia de lama. Enquanto isso acontecia, o Shakuro estava registrando os acontecimentos recentes na parede, pois ele não tinha mais papel para usar. Do nada, uma garota chamada Gincho aparece e o agradece por ele ter salvo aquelas crianças. Ao ouvir isso, o Shakuro diz que não merece agradecimentos, pois ele não salvou a sua melhor amiga. Dito isso, a Gincho, que é uma lutadora muito forte, promete ensinar o Shakuro a usar sua time direito. Tudo isso para que ele possa lutar na próxima vez que os inimigos vierem. Depois que a Gincho vai embora, o Shakuro acaba se encontrando com uma garotinha de cabelo rosa que ele já conhece. E por algum motivo, a garota aparece falando de um jeito estranho, meio diferente. Não só isso, mas ela mostra ele a uma das pessoas que já se foram. E depois disso tudo, a garotinha de cabelo rosa volta a ser ela mesma. Então a pequena Neri diz que o conselho dos anciões quer afundar a baleia de lama e que o Suou foi preso por se opor a isso. Daí, para encontrar uma solução, o Shakuro corre para salvar Alicus. Juntos, os dois chegam à conclusão de ir até o local proibido, que fica na parte inferior da baleia de lama. Antes de ir até o lugar, eles arrumam um adulto para acompanhá-los e alguns amigos. Em seguida, eles vão até o Oni e informam o que estava acontecendo, mas o cara se recusa a ajudar. E na hora de invadir o subterrâneo à força, muitos guardas aparecem. Por sorte, o Shakuro avista Gincho e pede ajuda dela. Nesse momento, a garota fica coradinha e parte para cima dos guardas. Então, o Shakuro e os seus parceiros avançam até ficarem frente a frente com o capitão da força de autodefesa. Por sorte, o cara os ignora e segue para deter o Oni, que estava logo atrás deles. Lá embaixo, os dois inventores do grupo correm para salvar o Suou. E o Shakuro e Alicus, junto de um guerreiro experiente, vão para o local proibido. Depois de passarem por alguns locais estranhos, eles chegam até uma entidade que também é um Nous, mas essa aqui é uma versão diferente, a versão Falaína. Infelizmente, antes que eles pudessem fazer algo, os anciões aparecem e mandam alguns arqueiros eliminarem a entidade que atua como o coração desse barco flutuante. Feito isso, a baleia de lama começa a sofrer e isso faz toda a ilha se mover. Enquanto tudo tremia, o Oni e o capitão da autodefesa estavam lutando. Lá embaixo, as flechas atiradas na baleia de lama não foram o suficiente. Então, os anciões mandaram os novatos atirarem mais. Daí, para que a baleia de lama não fosse eliminada, Alicus entra na frente dos disparos e o Shakuro pula na frente dela para salvá-lo. Felizmente, somente um disparo atingiu a garota. Nesse momento, o ancião diz que eles são pecadores e devem morrer. Daí o Shakuro começa a falar que se existe a possibilidade de sobreviver, ele vai atrás dela e pá. As palavras bonitas dele acabam tocando o coração da galera e todos passam a pensar em como sobreviver. Depois desses acontecimentos, o capitão da autodefesa para de lutar e o Suou é solto. E durante uma conversa de todos reunidos com Alicus, o Shakuro descobre que existem outros impérios além daqueles que estão caçando eles. Não só isso, mas a maneira mais fácil de impedir que os inimigos destruam eles é destruindo o Nous da embarcação deles. Se isso for feito, os inimigos serão obrigados a recuar para a embarcação principal. Por fim, Alicus conta que o povo que vive sobre o Nous Falaína são hereges, pois eles decidiram viver usando um Nous que os permite ter emoções. No dia seguinte, logo pela manhã, o Suou faz um discurso a todos, dizendo que daqui a 4 dias os inimigos irão retornar para atacá-los. Então, ele deseja que aqueles marcados com a time lutem para que todos possam sobreviver.
sobreviver. Após ele falar isso, o Suou começa a chorar, se sentindo culpado por obrigar quem tem time a lutar. Daí o Oni aparece e diz que todos ali estão preparados para lutar, e a grande maioria concorda. No fim, o objetivo de todos nessa ilha acabou sendo de sobreviver e encontrar um lugar onde eles não são considerados pecadores. Em busca da sobrevivência, todos começam a treinar, e mesmo que eles tenham sido ensinados a nunca usar suas habilidades para ferir outras pessoas, lutar era a única opção que eles tinham. Com isso em mente, até mesmo as crianças mais pequenas passaram a receber instruções. Enquanto a Lycos e os outros davam tudo de si no trabalho, algumas garotas apareceram e levaram a Lycos para um cantinho, e para poder se movimentar melhor, lá elas deram várias roupas de presente para Lycos, querendo que ela se arrumasse melhor. Tava toda esfarrapada, e para poder se movimentar melhor com as roupas, a garota de cabelo azul perguntou se ela pode alterá-las, e as meninas deixaram ela ficar à vontade. Enquanto ela costurava, várias coisas emocionantes iam acontecendo pela ilha, e quando a Lycos terminou, ela foi até o Chakro para mostrar sua nova roupa e também para dar algo novo para ele se vestir. O moleque também tava só o trapo, todo sujo, todo rasgado. Agora que a Lycos consegue ter sentimentos, ela sentiu seu coração apertar e foi embora com vergonha. Alguns dias depois, a pequena Neri aparece em frente ao Chakro durante a noite, porém nesse momento a pequena diz ser a irmã gêmea da Neri, a tal da Emma. Depois de falar isso, ela pede para o Chakro proteger a Falaina a todo custo. Se ele conseguir fazer isso, a Emma prometeu contar todos os segredos da baleia de lama para ele. Depois disso, ela desaparece. Perto da invasão começar, os usuários de time mais fortes são reunidos e recebem ordens de invadir o barco inimigo e eliminar alguns deles. Depois de receberem alguns amuletos, eles partem para se infiltrar na embarcação inimiga. Perto do barco inimigo, um amigo do Oni aparece querendo ajudar. Daí, por ele não ser um usuário forte de time, o Oni manda ele ir embora. Porém, a embarcação do inimigo já está perto demais para fazer isso. E nesse dia aí, por algum motivo, uma grande tempestade de areia estava rolando. Ninguém sabia o que era, mas eu sabia. Era a Falaina tentando ajudar as pessoas que vivem sob a proteção dela. Mesmo com a tempestade de areia, os inimigos invadiram a baleia de lama e começaram a atirar de longe. Já o Chakro e o seu grupo partiram para realizar a missão secreta deles. Quando os inimigos chegam perto das áreas residenciais, os usuários de time começam a atacar eles, e até mesmo as crianças entram na batalha. E graças à tempestade de areia, o Chakro e companhia conseguem invadir a nave inimiga perfeitamente. E ao chegarem perto do nose inimigo, eles acabam sendo confrontados por vários guardas. Quando a porradaria começa, o Oni usa todas as suas forças para derrotar os inimigos. Lá dentro, o Chakro percebe algumas armadilhas e consegue salvar seus amigos. Do outro lado da tela, os anciãos estavam mostrando que realmente mudaram de opinião ao se sacrificar para salvar as crianças. Nesse momento, o Suou viu o velho caindo e tentou ajudá-lo, mas aquele inimigo de cabelo rosa, que eu esqueci o nome, veio e finalizou o velho. Não só isso, mas o Rosinha foi lá e espancou o Suou. E no momento em que ele iria matar o cara, o capitão da autodefesa da baleia de lama aparece. Segundo o capitão, o Rosinha não pode matar o Suou, pois o cara é o líder dele. De volta ao grupo do Chakro, quando eles finalmente chegaram ao nose inimigo, eles acabaram sendo pegos em outra armadilha que o inimigo fez. Após serem pegos na armadilha, a Lycos assume a linha de frente, pois ela é a irmã do comandante dos inimigos. Por isso, todos hesitam em atacá-la. Porém, quando um careca decide fazer algo contra a Lycos, o Oni aparece fazendo o careca de refém. Nesse momento, o Chakro pega a Lycos pela mão e corre em direção ao nose inimigo. Mas durante a sua corrida, um inimigo bem vestido aparece atirando na perna do Oni. Enquanto isso, na baleia de lama, a própria Falaina começou a agir para cuidar dos usuários de time. E quando o Suou tocou em uma dessas mãos da Falaina, ele sentiu as emoções do cabelo rosa. Depois disso, Suou meio que atrapalhou a luta dele com o comandante da autodefesa para dizer que se a sua vida como pessoa que sente emoções no meio de tantos sem emoções é tão ruim, ele deveria viver ali na baleia de lama. Ao ouvir isso, o Leontari, o de cabelo rosa, diz que o que ele gosta de ver mesmo é ver gente sofrendo. Então o comandante da defesa da baleia de lama decide eliminá-lo para ver se ele sente algum tipo de vontade de viver fazendo isso. Cara, mó depressivo. No fim, o comandante loiro cepa a barriga do Leontari e o cabelinho rosa começa a se arrastar para fugir, querendo viver. Um pouco mais à frente, o cabelinho rosa se deparou com várias crianças. Assustadas com o inimigo, as crianças foram lá e o eliminaram. Dentro do barco dos inimigos, o tal do homem bem vestido parou um pouco para tirar sarro do povo que mora na baleia de lama, principalmente do Oni, por ser chamado de demônio, mas não fazer jus ao seu título. Enquanto isso acontecia, os guerreiros mais velhos da baleia de lama já estavam ficando fracos. Ao ver muitos amigos morrendo, um homem chamado Kutiba foi para cima de vários inimigos sozinho. E como ele não usa time e não sabe nem mesmo lutar, um usuário de time chamado Masou tentou pará-lo. Mas como o cara seguiu em frente, o Masou precisou ir lá e salvá-lo. Ao brigar com o inimigo que o Masou derrotou, o Kutiba remove a máscara dele e descobre que muitos dos seus inimigos são apenas crianças. Mesmo sendo criança, os inimigos ainda sentem repulsa deles, pois eles vivem sobre um nose que os permite sentir emoções impuras, diferente do nose deles. Em resposta, o Masou elimina o menor e se prepara para enfrentar os próximos. De volta ao barco, quando o inimigo desistiu de tentar irritar o Oni e começou a cortá-lo, o melhor amigo do Oni foi lá tentar salvá-lo. Juntos, os dois conseguem eliminar vários inimigos. Porém, no meio da batalha, o amigo do Oni dá as costas para o inimigo e acaba sendo morto. Nesse momento, o Oni, que não deveria conseguir usar os seus poderes por estar perto do nose inimigos, consegue
usar a sua tímia perfeitamente. Desesperados, os inimigos o chamam de demônio e em seguida são fatiados. Ao conseguir usar o seu poder, o Oni deu um jeito de cortar o Nose inimigo. Assim, a nave inimiga entrou em colapso e no meio de alguns acontecimentos estranhos, o Nose inimigo dá ao Chakra um pedaço dele e diz para o garoto que se um dia o povo da sua ilha não quiser mais ter emoções, todos devem entregar seus sentimentos a ele. Dito isso, o Chakra e a Lycos pegam o Oni e juntos todos que sobreviveram vão embora. Feito isso, a embarcação inimiga começou a afundar. Na baleia de lama, quando os inimigos viram seu barco afundar, eles começaram a se jogar no mar de areia para morrer mesmo, pois eles consideram os moradores da baleia de lama, aqueles que vivem sobre a Falaína, hereges. Então eles preferem morrer do que viver sobre o Nose Falaína. Tenso. Um tempo depois, no meio do mar de areia, apenas alguns sobreviventes retornam para Falaína. Bom, ainda existem muitos segredos para serem descobertos nesse mar de areia, mas isso fica para uma próxima temporada. Se curtiu o vídeo, por favor, deixa o like. Aqui nesse canal tem sempre muito mais.